prazer, eu sou a Lin, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele desafio de lendo por 24 horas, não seguidas, mas cronometradas, porque eu não consigo ler por 24 horas seguidas neste momento da minha vida. Então, hoje é sexta-feira, 10h24 da manhã, e eu vou mostrar pra vocês alguns livros que estão em andamento, que eu tenho interesse em ler, que talvez terminem nesse desafio. Nós temos Um Homem Chamado Ove, eu estou na página 114 e vai contar a história do Ove, que é um senhor de 59 anos, que ele é considerado, digamos, o pior vizinho do mundo, porque ele é super amargo, rabugento e tudo mais. E, ao mesmo tempo, nós temos a chegada de novos vizinhos, que é um casal, que a mulher tá grávida e eles têm 2 filhas. E basicamente vai contar o dia a dia ali dessa vizinhança. Depois nós temos Guerra Adorável Guerra, que é um livro que eu estou na metade, em um entreato na página 229, e vai contar a história de deuses gregos e também de 2 casais na guerra. Eu amo muito quando abrange mitologia grega, então fiquei muito interessada por esse livro. Foi uma recomendação do Dudes, inclusive. E nesse livro aqui a gente acompanha a Afrodite, que é a deusa da beleza, e tem aquele mito em que ela é esposa de Hefesto, que é o deus das forjas e tudo mais, e ela trai o Hefesto se relacionando com Ares, que é o deus da guerra. Então o Hefesto descobre essa traição, consegue emboscar os dois, e durante o julgamento, né, dessa traição e tudo mais, aparece o Hades e o Apolo também, mas a gente vai acompanhar a justificativa da Afrodite e do porquê que a guerra e o amor andam juntos. O próximo é O Encanto dos Corvos, esse livro aqui também muito belo, da Literalise. E é um livro que eu não comecei direito, mas ele já tá iniciado, então eu tô no capítulo 3, se não me engane. Então assim, eu não lembro muito bem do que se trata, mas é uma fantasia de volume único e eu tô com muita vontade de ler. Depois nós temos... Gente, eu comecei muitos livros, eu percebi isso agora. Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Esse livro aqui, ele faz parte daqueles livros que estão na moda agora, mas que eu acho que eles são super importantes e muito legais pra quem realmente gosta do gênero, que são os livros de Healing Fiction, ou literatura de cura. Esse aqui é um livro muito famoso, eu já li outros também, que foram A Lanterna das Memórias Perdidas, que eu amei, livro favorito da vida. Meus Dias na Livraria Morisaki, que eu gostei bastante, foi quando eu entrei no mundo da literatura asiática. E também teve A Inconveniente Loja de Conveniência, que eu achei que eu fosse gostar mais por conta do hype também, mas acabou que eu achei ok, não adorei. A página 40. Normalmente, eu acabo lendo mesmo 2 livros de uma vez ou mais, então é comum eu estar lendo um livro, sei lá, de fantasia e outro de healing fiction, um livro de ficção histórica, outro de cotidiano, drama, então assim, é normal, mas realmente tem tipo 5 livros em andamento. Agora, 2 livros que eu acho que vai dar tempo de ler, porque eu não tenho muita noção de quanto tempo leva pra eu ler determinados livros e tudo mais, mas como alguns deles já estão começados, já tem páginas lidas, eu acho que vai dar tempo de pegar mais 2 pra ler. Então eu peguei aqui os livros, já separei eles. O primeiro é Entrevistando Você, com essa capa belíssima da Qualis. Eu acho que ela é jornalista e vai entrevistar o Benjamin, e ele é ator. É nessa vibe, mas eu não tenho certeza, porque eu não li a sinopse, mas eu sei que é uma comédia romântica e eu tô muito empolgada pra ler. Por último, eu separei um livro que ele tem uma função ali um pouco diferente. Eu li o primeiro livro durante o semestre da faculdade, o final do semestre, então foi uma época um pouco conturbada, em que eu não tava tendo muito tempo pra ler, mas ao mesmo tempo eu não queria parar de ler, e aquela história específica era uma forma de relaxar um pouco mais. Então eu separei a sequência, que foi Aprendiz de Vilão, já que eu estou no final de semestre da minha faculdade, então eu acho que esse aqui vai ser uma boa lida. É um livro que conta a história, eu digo que é uma comédia romântica fantasiosa. No primeiro livro a gente tem a história ali da Ivy, que ela tá procurando um emprego e tudo mais, e acaba conseguindo uma vaga tão sonhada como assistente do vilão, como o próprio nome já diz. E ela vai ajudar o vilão a fazer vilanices. A gente descobre mais pra frente que ele não é tão vilão assim, que talvez tenha um real motivo pra ele ter ali as suas atitudes malvadas contra esse rei e tudo mais. Mas eu me diverti bastante, eu acho que foi mais ou menos na vibe do estou ferrada fazendo as coisas do final de semestre, mas estou me divertindo mesmo assim. Então eu peguei o espírito da coisa. Por enquanto é isso, vamos para as leituras.
Eu não me orgulho disso, mas faz uma semana desde que eu comecei o vídeo, o esmalte até mudou de cor e também a minha garganta tá meio ruim. Mas eu comecei sim um livro que eu achei que eu ia começar depois de terminar os outros, que foi Aprendiz do Vilão. Eu percebi que uma das dificuldades para eu não conseguir ler nessa semana foi basicamente eu estar focada nos trabalhos da faculdade e no meu momento de lazer e tal, eu não queria ler, porque eu já tava lendo bastante com os trabalhos e eu queria ficar assistindo série e tudo mais. Então, eu peguei esse livro aqui para aquela situação que eu falei pra vocês, que eu comentei de estar um pouquinho estressada com os trabalhos da faculdade, mas realmente esse livro é muito mais fluido, ele é humorístico e tal, e ele é bem divertido. Aqui no começo tem um comentário que eu achei interessante pra ler pra vocês. Aprendiz do Vilão é uma fantasia romântica humorística, com dedos decepados rolando pelo chão do escritório e um quadro de índice de assassinatos acidentais que foi atualizado diariamente nesse trimestre. Ou seja, que ele tá colocando aqui avisos de gatilhos e tudo mais, mas realmente esse livro, essa série, é uma série de fantasia com romance e humor, o que eu acho muito bom. E então agora estou com meu cafezinho, faltando 21 horas e 33 minutos. Vou descansar minha garganta parando de falar e vou continuar lendo aqui Aprendiz do Vilão. Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, estou aqui com uma estantezinha nova em cima da minha mesa que vai ajudar a comportar os livros que estavam aqui embaixo. Aqui vão ficar as minhas leituras atuais. E eu vim falar para vocês, então, atualizar um pouco sobre o desafio. Faltam 15 horas para o desafio acabar e eu terminei o primeiro livro, que foi Aprendiz do Vilão, da Hannah Nicole. É o segundo livro da série de Assistente do Vilão. É um livro que no começo eu achei que a autora tinha se perdido um pouco. Eu acho que a questão dos dois ali, o vilão e a Eve, eles estarem criando sentimentos um pelo outro e tendo a narração dos dois lados, mostra um pouco, assim, daquela divagação que tem as pessoas apaixonadas. Por exemplo, nossa, a Eve, ela está tão linda e não sei o que, e começa a explicar, assim, e eu fico, legal. Mas ao mesmo tempo é o estilo de escrita da autora e é a vibe da comédia romântica ali no mundo da fantasia e tudo mais. E também tem a questão dos acontecimentos mais tenebrosos, assim, então, né, palavras que eu não vou falar aqui, mas que eles se passam e as pessoas, os personagens ali, eles fazem uma piada, tem sempre um tom de humor que tira a seriedade da cena, só que ao mesmo tempo é legal, é divertido, é fofinho e faz com que você sinta-se mais leve a partir do momento que você tá lendo e tudo mais. Então eu me diverti bastante, estou ansiosa para o terceiro livro e eu gostei muito da companhia desse para terminar ali os trabalhos da faculdade. Agora eu vou continuar lendo este querido aqui, que é uma vibe mais depressão e coisas pra baixo, que é um homem chamado Ove. Ele é do mesmo autor de Gente Ansiosa. E o Ove, ele é esse senhor, o vizinho, ele parece ser um cara super tranquilo, ao mesmo tempo mal-humorado e grosso, assim, em muitos momentos. Mas ele tá passando por um processo e por uma questão ali dentro e que ninguém percebe. Não sei se as pessoas percebem, né? Porque não conta do ponto de vista delas. Mas a gente, como leitor, e a gente tá lendo a história dele, a gente percebe que ele tá continuando a vida dele, está vivendo o cotidiano, está convivendo com as outras pessoas e tudo mais, mas ele tá passando por um dilema muito doido. Tô gostando bastante desse livro, tô muito ansiosa pra terminar e já falaram pra mim que eu vou chorar, então eu já estou esperando lágrimas. Pra quem não sabe, eu tirei dali porque o plástico tava meio feio, mas eu tenho um papel higiênico que é especialmente pros livros, então quando eu tô assim, chorando por causa dos livros, emocionada e tudo mais, ele está aqui por perto. E é isso, eu vou continuar o desafio.
Eu prometi a mim mesma que não ia me gravar chorando, então estou me gravando depois de chorar. Ou seja, chorei e muito. É impressionante, né? Como letras em um papel fazem a gente sentir tanto. E toda vez que eu me emociono, choro, reflito sobre, eu penso, que doideira. Fechei a janela para vocês me ouvirem melhor. O meu saquinho de papel higiênico está cada vez menor e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei de Um Homem Chamado Ove, que é o meu primeiro livro, meu primeiro contato com Frederick Backman, que é um autor que muita gente fala bem. E, sinceramente, eu não tive muita curiosidade pra ler Gente Ansiosa, porque eu achei que fosse mais suspense, e daí eu descobri que não era, então meio que perdi o interesse. Mas este livro em específico, o próprio título já fala o livro, entendeu? Um Homem Chamado Ove. Ele vai contar a história de um homem chamado Ove, Ove sendo um nome bem diferente, convenhamos, e vai contar a história de vida dele. Na sinopse, eu não vou contar mais do que a sinopse, porque eu acho que tem algumas informações sobre o Ove que você acaba conhecendo logo nos primeiros capítulos, mas que não é dito na sinopse, que eu acho muito importante que você saiba disso a partir do momento que você tá lendo, porque se você souber antes, vai perder um pouco da magia. Basicamente, o Ove, ele é conhecido como um homem amargurado, então ele tem 59 anos, e os vizinhos chegam na vizinhança e é isso que acontece. Você sabe que os vizinhos de alguma forma vão entrar na vida do Ove e que ele é um senhor amargurado e tal, e que é o pior vizinho do mundo, como se diz o nome do filme, né, que foi estrelado e produzido por Tom Hanks, uma adaptação desta história aqui, que se chama O Pior Vizinho do Mundo, e eu tô muito curiosa pra assistir. Eu sei que vou chorar muito, mas eu estou adorando, inclusive, assistir adaptações de livros que eu já li. Então, por exemplo, quando eu assisti a série Matéria Escura, logo depois de ter lido Matéria Escura do Blake Crouch, foi simplesmente maravilhoso, impecável a forma como eles adaptaram e tudo mais. Então eu tenho muita curiosidade de assistir o filme O Pior Vizinho do Mundo. Mas falando mais sobre o livro, eu fiquei impressionada, porque no começo realmente parece uma coisa super cotidiana de ele estar contando a história de um homem chamado Ove, que ele sempre faz as rondas dele lá, ele sempre acorda no mesmo horário, toma café da manhã em tal horário, almoça em tal horário, tal. Então é muito impressionante a forma como o autor conseguiu colocar questionamentos aqui dentro, tanto em questão da sociedade, tanto sobre a vida também. E como ele fez a gente se apegar a um personagem que é tão amargo, que ninguém entende ele aqui, né? Tipo, ninguém entende o jeito dele. E com o passar do tempo, vai se mostrando outras partes dele, sem mudar o personagem. Então, assim, o personagem continua sendo um homem que ele tem essa fama de amargurado, que ele é meio ranzinza, assim, mas ele não é só aquilo, tipo, não é isso que se resume o Ove. E você não consegue nem explicar o jeito que ele é, você só sabe que esse é o jeito dele, esse é o Ove, sabe? Em assuntos que são um pouco difíceis. Se eu falar sobre isso, eu vou tá dando um spoiler meio grande ali, mas o Ove, ele quer fazer uma coisa, ninguém sabe disso, só que com o passar do tempo, ele vai mudando de ideia sobre essa coisa. Enfim, eu não sei como é que eu vou conseguir explicar isso sem dar spoiler pra vocês, então não vou falar nada, mas saibam que esse livro, ele trata sobre assuntos um pouco mais pesados, né, e mais dramáticos também. Enfim, vou ler pra vocês o trecho que eu achei muito bom. São 2 trechos, né? Ove provavelmente já sabia o tempo todo o que ele deveria fazer. Mas todas as pessoas, no fundo, são otimistas com relação ao tempo. Nós sempre acreditamos que vai sobrar tempo para fazer algo com outras pessoas. Sobrar tempo para dizer coisas a elas. E aí acontece o imprevisto, e então de repente nós ficamos pensando em palavras como se.
Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse falado e tal e tal. Agora na página 289. Amar alguém é como se mudar para outra casa. No começo a gente se apaixona por todas as coisas novas, a gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato, como se tivesse medo de que alguém de repente entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido um grande engano e que não era de jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Mas, com o passar dos anos, a fachada da casa fica gasta, a madeira racha aqui e ali, e a gente começa a amar esse lugar não tanto porque ele nos parece perfeito, mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa. Por exemplo, como evitar que a chave emperre na fechadura na época de frio, quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisam nelas e como se deve abrir as portas do armário para elas não rangerem. E é isso. São exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta a sua casa. Então, assim, eu digo que Um Homem Chamado Ove é muito mais do que a história do Ove. É a história de tantos outros homens chamados Ove e de tantas outras pessoas que têm tantos questionamentos sobre a vida e sobre a morte, e sobre a convivência com as outras pessoas, o carinho que a gente tem com elas, etc. Eu acho que esse livro foi muito sobre a trajetória, muito sobre as conexões, muito sobre os personagens, muito sobre os questionamentos dos outros personagens e não apenas do Ove em si, muito sobre quais são as suas verdades definitivas, aquelas que você segue à risca, quais são os seus valores, quais são os seus valores mais irrevogáveis, assim. Então é muito sobre isso. Eu acho que eu não consigo nem explicar o que né, se passa na minha cabeça, mas é isso. Então, 4 estrelas e meia e favorito. Esse livro aqui é incrível, incrível. E é isso, né? Bom, o celular desligou aqui porque o armazenamento tá cheio, mas eu só vim falar que eu já escolhi a minha próxima leitura, já sei qual que vai ser o livro que vai continuar esse desafio. E faltam 11 horas e 36 minutos pro desafio acabar. Esse vídeo vai ficar muito grande. Tenho ótimas notícias, terminei meu último trabalho da faculdade, minha amiga tá revisando e a gente vai entregar a professora ainda hoje, o que significa que eu vou ter mais tempo pra ler e pra me dedicar aos vídeos. Então, faltam 8 horas pro desafio acabar, já foram 2/3 do desafio de 24 horas, eu fiquei muito feliz porque esse vídeo é um projeto de longo prazo, né, porque vocês viram, fazem 2 semanas que eu tô gravando ele e a minha unha já mudou 2 vezes, enfim. Mas eu terminei, então, Guerra Adorável Guerra, da Julie Berry, esta manhã. Fiquei muito feliz, dei 4 estrelas e eu vou contar mais ou menos a trajetória do livro, do porquê que eu dei 4 estrelas. Mas antes, até metade, eu estava dando 3 estrelas, infelizmente, porque é um livro que eu não tenho muito costume de ler ficção histórica, então já não me pegou nessa parte. Mas eu tinha gostado muito dos elementos de ter deuses gregos dentro da história aqui, como personagens mesmo, e não apenas personalidades no mundo. E eu fiquei muito feliz com a presença deles. E até metade eu não estava conseguindo me conectar com os personagens. Agora, no final, eu me conectei com as reflexões e com os deuses gregos. Com os seres humanos eu não cheguei a me conectar tanto. Eu percebi que é por conta de que quem está contando a história dos personagens seres humanos também são personagens. Então meio que ficou um telefone sem fio, parece, e aí ficou meio distante, assim. Não consegui me conectar mesmo com eles, mas eu fiquei muito feliz, fui super empática. Realmente parecia que eu era um dos deuses gregos ali, julgando a Afrodite, contando a história deles e tudo mais. Basicamente, a Afrodite, então, está contando a história desses 2 casais, que é o James e a Hazel, Colette e o Aubrey. E que esses 2 casais são formados com plano de fundo da Primeira Guerra Mundial ali. Então, a gente tem o James, que ele vira soldado. O Aubrey, ele é um pianista e vai também ser escalado para ir para a linha de frente um tempo depois, enfim. E a gente também tem, em outra questão, em outro ponto de vista, os deuses gregos ali julgando a Afrodite porque ela foi pega
traindo o Hefesto, que é seu marido, com o deus da guerra, que é o Ares. E ela não nega que ela trai, até porque, tipo, ela realmente está traindo o Hefesto, mas ela quer argumentar do porquê que ela tá traindo e do porquê que ela tomou aquelas atitudes, contando a história desses seres humanos. E eu acho que é aqui que a autora foi muito criativa, porque ela encontrou uma maneira de mostrar pra gente tanto a questão da mitologia grega, quanto as personalidades gregas, né, que seriam os deuses gregos e tudo mais, como mostrar pra gente uma história na guerra, que é muito bonita, que foi muito bonita, que teve várias coisas ali no meio, que muita gente gostou, mas que eu não me apeguei tanto assim. Falando sobre os deuses gregos, que foi o ponto alto e fez também com que a minha nota aumentasse para 4 estrelas, eu sou do chalé de Apolo, tá? Eu já li todos os livros do Percy Jackson, Crônicas dos Kane, Heróis do Olimpo, Provações de Apolo, Magnus Chase, e especialmente Provações de Apolo é a minha série favorita. E eu gostei muito de ver eles aqui com outros olhos, porque o Hades, ele é sempre retratado como o cara do mal, né, por conta, né, do ofício dele, que é ser deus do submundo. O Ares é sempre muito raivoso, o Hefesto é o feio, a Afrodite, ela é a superficial. Então eu acho que sempre teve essas questões ali. E o Apolo, sempre muito carismático, paizão, lindo, maravilhoso. E realmente, é isso que é a forma como eles são retratados, e é o que normalmente se retrata por aí. Mas a autora conseguiu trazer ali uns questionamentos, umas reflexões muito legais acerca desses ofícios deles. Porque, assim, eles são seres imortais, e eles têm esses ofícios desde quando eles começaram a existir. E chega em um determinado momento que eles são aquilo, mas eles também são muito mais, sabe? As pessoas veem eles apenas pelo que eles fazem, apenas pelos ofícios deles. Sendo que, na verdade, eles são outros seres também, né? Eles têm ali suas desavenças, suas inseguranças, etc e tal. Não mostra muito disso aí, mas eu gostei muito de 2 frases que me chamaram a atenção e trouxe essa reflexão. Não é o foco, mas foi o que me fez aumentar mais a minha nota. Então, tem uma passagem que fala... Afrodite fala pro Hades: minha arte é só um monte de rabiscos, mas você a transforma em uma das maravilhas do mundo. O que realmente é verdade, porque aí eu entrei numa crise existencial, numa reflexão de que quando a gente vive e a gente como ser humano, nós sabemos que a nossa vida vai acabar, que a vida de todo mundo vai acabar. Mas durante o nosso dia a dia, durante o cotidiano, essa coisa de trabalhar sempre, acordar, trabalhar, dormir e tal, a gente esquece que a vida tem uma finitude e que essa finitude não tem hora marcada, ela pode acontecer a qualquer momento. E que o amanhã, ele não existe, propriamente dito, porque o amanhã, ele é só uma ideia. E o hoje é o presente, que é a ideia mais concreta, que é o que a gente tem aqui e agora. E às vezes a gente esquece, não porque a gente não sabe que a gente não vai... Todo mundo vai morrer um dia. Só que a gente esquece disso no nosso dia a dia. Também não é pra ficar pensando nisso o tempo todo, ok? Mas a gente esquece disso e a gente esquece de aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje. A gente esquece de olhar mais uma vez pro pôr do sol. A gente esquece de ler com carinho uma carta, uma mensagem, de conversar com os nossos pais, com amigos e tudo mais. E a gente esquece. Acaba que torna automático, que a gente sabe, a gente acha que a gente vai ter o tempo de amanhã, a gente acha que a gente vai tá por aí, que eles vão tá por aí, que tá todo mundo por aí. E é uma coisa que tanto Guerra Adorável Guerra trouxe aqui nessa questão, nessa última frase, no caso, que foi a questão de que como o amor prevalece diante da morte, como o amor e o afeto, o carinho, conexão, tudo isso vale a pena quando a gente sabe que vai ter um fim ali, mesmo que a gente não saiba quando vai ter um fim. Mas tanto aparece em Guerra Adorável Guerra, quanto aparece na última leitura, que foi O Homem Chamado Ove, e também aparece em Aprendiz do Vilão, porque, coincidentemente, acontece uma coisa ali no meio. Assim, em Aprendiz do Vilão, vou ser bem sincera, que depois de um tempo, os personagens meio que esquecem, né, que eles podem morrer a qualquer momento e tudo mais, eles não confessam um pro outro que eles gostam um do outro. Mas é nesse viés que eu quero dizer que, às vezes, a gente esquece, é tão automático na nossa rotina, que a gente esquece. E é normal, mas a gente tem que sempre relembrar que a gente tem que aproveitar o presente. Lógico, não parar de pensar no futuro e tudo mais.
Mas a gente tem que aproveitar o presente, sabe? Não é... É o que tá mais perto, é o que tá mais concreto, é o que tá, tipo, aqui e agora. E é isso que eu queria falar. A reflexão que eu quis trazer pra vocês, que é muito genuíno da minha parte, porque toda vez que eu termino um livro e tenho uma reflexão sobre, eu gosto de conversar com as pessoas sobre a reflexão que eu tive. Às vezes não dá tempo, às vezes eu esqueço, então vai ser bem legal registrar isso aqui em vídeos pro YouTube. E pra vocês também, que caso tenham lido algum desses livros, caso tenham pegado uma reflexão diferente aí, podem comentar que eu vou ficar muito feliz. E agora eu vou escolher a minha próxima leitura. E já foi fantasia, digamos que foi comédia romântica ali no meio. Teve o drama de um homem chamado Ove. A ficção histórica, Guerra Adorável Guerra. Tem romance em Guerra Adorável Guerra também. Então eu acho que eu não vou pegar nem romance nem fantasia, porque eu não estou no momento. A não ser que fosse uma releitura. Mas eu tenho quase certeza de que eu vou pegar um suspense. Então, gente, vim comunicar pra vocês qual vai ser a minha próxima leitura, que iria ser um suspense, igual eu comentei com vocês. Eu tinha pego esse aqui, que se chama A Outra, da Mary Kubica, e eu tinha quase certeza que eu ia ler esse, já tava assim, tudo esquematizado, já tava pensando quando eu ia começar e tudo mais. Ele tem 300 e poucas páginas, faltam 8 horas pro desafio terminar. Eu achava que daria pra ler essas 300 e poucas páginas em 8 horas. Só que aconteceu o seguinte, eu fui no cinema. E aí eu acho que foi o meu erro. Porque eu fui assistir um filme que ele é continuação de um outro filme que eu assisti com as minhas amigas há um tempo atrás. E quando eu assisti o primeiro filme, eu gostei muito e eu tinha comprado o livro em uma promoção da Amazon por R$ 5,99. Promoção da Americanas, no caso. Eu falei assim, nossa, capa dura, lindo, maravilhoso, R$ 5,99. Gente, o que mais posso querer? E aí eu comprei, mas ele ficou parado na minha estante. Só que hoje eu assisti, assim, acho que é por conta de que ele tá concorrendo ao Oscar, aí o cinema colocou lá em promoção o ingresso pra você assistir o filme e tudo mais. Enfim, era a última sessão, sabe? Era pra ser. E eu fui assistir. Estou rindo de nervoso porque esse calhamaço tem 673 páginas. Mas eu vou começar a ler Duna. Sim, ó, esse aqui é a capa, a jacket, né, do filme. Eu acho a capa muito mais bonita. Então, essa é a capa. Lindíssima essa edição, tá? É da Aleph. E eu só tenho o primeiro livro, que comentei com vocês, né? E eu abri a diagramação, porque eu falei, tá, fiquei extremamente obcecada, eu amei o filme, quero começar a ler o livro. Mas eu pensei que fosse um livro muito mais denso, eu achei que as páginas dele ia ser parecendo Crônica de Nárnia. Não sei se vocês já viram aquele Crônica de Nárnia bem grandão, assim, que o texto ocupa toda a página. Mas não, olha isso, a diagramação é super confortável, o texto parece que tem muitas e muitas falas, muitos diálogos, e tem muitos respiros ao longo de toda a massa que eu falo, a massa textual que a gente enxerga aqui, né? Parece ser muito tranquilo de ler. Então, eu vou começar para esse desafio. Faltam 8 horas para o desafio terminar. Este livro tem 600 e tantas páginas. E eu vou começar a ler Duna, que é um calhamaço desse tamanho, maior do que a minha cabeça. Só porque eu assisti o filme. Agora eu sei de tudo que vai acontecer, mas eu fiquei muito chocada e com muita curiosidade para saber como o autor conseguiu colocar todos aqueles acontecimentos do filme em um livro.
Hoje já é outro dia, mas como vocês viram na cena anterior, finalmente o sinal tocou e esse desafio terminou. Foram 24 horas lendo e eu vou mostrar pra vocês os resultados. Basicamente, aqui estão os livros que eu acabei lendo e eu vou mostrar pra vocês cada um deles. Começando então com Aprendiz do Vilão, que tem 542 páginas e eu comecei e terminei ele nesse desafio. Dei 4 estrelas. Homem Chamado Ove, que eu continuei da página 114, que eu já tinha começado antes. Então eu finalizei esse livro. Dei 4 estrelas e meia e favoritado. Guerra Adorável Guerra, 4 estrelas e eu continuei a partir da página 229. Por último, mais ou menos importante, iniciei este calhamaço gigantesco, Duna, e eu estou em mais da metade, na página 352. Vou falar um pouquinho desse daqui antes de dar o veredito final, mas Duna tá sendo uma jornada muito interessante, porque primeiro que é uma ficção científica mais antiga. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1965 e mesmo assim é um livro que tem um enredo muito bom e atual, de certa maneira. Então eu fiquei muito feliz de ter começado, estou andando com ele e agora está começando a ter ali uma parte mais frenética, digamos assim. Então eu estou muito empolgada para continuar. Vou continuar lendo, já que já passei da metade, então já superei a parte difícil de um calhamaço, que normalmente é o começo, e o meio, assim, normalmente para também. Mas é isso, estou gostando bastante, cada dia aprendendo uma coisa nova, um elemento novo sobre esse mundo. E também eu vou dar uma pesquisada depois em relação a alguns elementos do livro, porque eu só assisti o filme, então eu não conheço muito bem como é o universo e tudo mais. Depois também eu vou providenciar os 2 outros livros dessa trilogia, primeira trilogia, não sei como é que é. Eu sei que, tipo, tem um box grandão que vem 6 livros, mas que este aqui são 3 livros, depois tem outros 3 que pega de outro lugar, alguma coisa nesse estilo, eu não sei muito bem. Enfim, mas depois eu vou procurar os outros livros desse, só que vou ter que procurar isso apenas depois do meu aniversário, porque eu tenho uma promessa de que eu não posso comprar livros até o meu aniversário desse ano, que é em julho, dia 2 de julho. Então eu estou empolgada e ao mesmo tempo eu tô tipo, eu preciso ler o resto, vamos ver como é que vai ser. E talvez eu grave pra vocês verem também minha opinião sobre este livro aqui. Por fim, em 24 horas foram lidas 1.310 páginas, ou seja, 1.099 páginas por minuto. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquei muito feliz de ter respeitado esse processo durante essas semanas ali, que a minha leitura não estava fluindo tão bem. E é isso, deixa seu like, compartilha, comenta o que você achou, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!